Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Eu Que Chorei Este Mar, do Edis Henrique Pérez. Este aqui é um livro de contos de um autor bem jovem. O Edis ele nasceu em 1998 e além de escritor ele também é jornalista. E ele chegou a ganhar alguns prêmios bem bacanas pelos seus contos. Mas se eu não me engano este daqui é o primeiro livro dele publicado e que saiu pela editora Mondro numa edição espetacular, gente. Eu vou mostrar pra vocês mais detalhes da edição mais pra frente, mas assim, não é uma surpresa vindo da editora Mondro, que capricha pra caramba no projeto gráfico dos seus livros. Bom, o conto de abertura vai ser o que intitula aqui a obra. Ele retrata um período conturbado da vida de um menino, uma criança, portanto, que é o nosso narrador aqui. Ele sofre muito com a violência paterna dentro de casa e é muito apegado à sua mãe, que passa por todo o horror ali junto com ele. Essa é uma narrativa que representa super bem as principais características da obra como um todo. Tem muito da sensibilidade da prosa, da exploração das relações familiares e dos lados obscuros de sentimentos supostamente belos, como o amor, esse amor aqui no caso familiar, né? E também o aproveitamento das simbologias da água para construir imagens referentes às emoções transbordantes dos seus personagens. Aqui neste caso, a água vem na forma do mar, né? Como vocês puderam perceber pelo título do conto, que o menino sonha em conhecer. Ele não conhece ainda o mar e ele vai acabar encontrando o mar dentro de si, num movimento muito bonito aqui que o conto empreende. Então esse é um conto muito comovente, muito emocionante, mas bem dosado, assim, sabe? Não há exageros, não há uma dramaticidade em excesso aqui. Para mim, sem dúvidas, esse aqui é um dos melhores contos do livro e uma excelente porta de entrada ao restante dos textos. Para falar bem a verdade, essa parte inicial do livro tem vários dos que eu considero seus melhores contos, assim, sendo que a maioria desses melhores contos, na minha opinião, coincidentemente trabalha com esse potencial simbólico das águas e é também narrada por crianças. Eu gosto muito dos contos narrados por criança aqui neste livro. Eu acho que o Edis realmente tem talento para explorar literariamente esses elementos, né, a voz e a perspectiva infantis, carregadas de ingenuidade, mas com uma agudeza assim na percepção de um mundo feito, sustentado pelos adultos e para os adultos, né? E também das águas ali como vetores sentimentais, mobilizando as emoções e concedendo profundidade aos textos pela maneira com que o autor maneja esse recurso, né? Por como ele navega por elas, digamos assim. Então não é somente a presença das águas que garante essa profundidade, mas é o modo com que ele ordena tudo aqui muito sensivelmente. E o autor investe bastante nos personagens. Eu diria que os personagens são o centro irradiador aqui das narrativas dele, que inclusive esses personagens aparecem e reaparecem depois em narrativas futuras, já em diferentes momentos das suas vidas, de modo que o livro acaba por fazer assim do próprio passar do tempo um contador de histórias e um contador de histórias imbatível, né? Impossível de contornar, ninguém aqui escapa do tempo, como acontece de fato na vida. E é como se o livro ecoasse aquela máxima, né, do ninguém passa pelas mesmas águas duas vezes, né, pelo mesmo rio duas vezes, também porque em alguma medida todos esses personagens estão enfrentando a morte, essa metamorfose maior, né, seja de modo metafórico, que acontece bastante, mas também de modo literal, como um problema ou como uma solução aqui para os personagens. Em alguns momentos da leitura, eu acabei me lembrando muito da produção contística do Carrascosa, que é um autor que eu amo, não é segredo para ninguém. Um pouco assim pelo estilo comovente e lírico,
dos textos, mas principalmente pelos temas, muito mais pelos temas do que pelo estilo, sabe? Pelos recortes, pelas situações que o autor escolhe narrar e a maneira com que ele vai se aprofundando nessas conjunturas. Entre os meus contos favoritos, além deste primeiro conto que eu falei pra vocês, que é o que intitula o livro, eu também gosto muito, muito, muito do conto Chove Lá Fora, a água aí mais uma vez, né? Que é uma belíssima releitura, assim, do rito da perda da inocência, né? É muito tradicional, é bem tratado, já bem explorado literariamente, artisticamente, mas que aqui ganha contornos próprios, com essa consciência do amadurecimento do protagonista, despertado em contato com a natureza, né? E em conjunturas também bem específicas da vida desse personagem, que é um dos personagens que reaparece depois, mais pra frente aqui no livro. E eu só terminaria, assim, essa narrativa um parágrafo antes. Eu acho que tem uma suspensão, esse efeito de suspensão que causaria esse término num parágrafo anterior, daria talvez um efeito... Oh, minha gatinha está querendo participar aqui do vídeo, mas... Eu acho que esse fim, né, no parágrafo anterior, causaria um efeito de suspensão que talvez estendesse um pouco das tensões do conto. Mas ainda assim, é um excelente conto, um dos meus favoritos, como eu falei pra vocês. Eu senti que algumas das narrativas poderiam ser mais desenvolvidas, assim. Os conflitos, né, que elas apresentam poderiam ser um pouco mais explorados, assim, em camadas, como... Algumas delas são, na verdade, as melhores das narrativas aqui do livro têm essa exploração mais aprofundada, né? Pelo caminho da interioridade dos personagens mesmo, que é uma coisa que o Ediz faz muito bem aqui. Porque em alguns desses textos, né, nos é dado muito mais inferir do que de fato... Gente, dei um oi aqui pra ela que ela tá aprontando nos bastidores. Mas em algumas dessas narrativas... Nos é dado muito mais, então, inferir do que, de fato, experimentar o drama das personagens. E por mais que essa abertura à dedução seja muito interessante em alguns casos, nem sempre isso funciona muito bem aqui. Por vezes acaba até enfraquecendo, assim, narrativas que têm premissas muito boas, mas que são desdobradas ou de maneiras óbvias ou de maneiras rasas. Como se faltasse alguma coisa, assim, para nos fazer sentir o peso ou a densidade do que recai sobre os personagens. E como a gente tem vários exemplares de contos em que essa exploração é dada, né, em que há essa densidade, em que há essa profundidade, e a gente vê como o Ediz faz isso bem, quando essas outras narrativas aparecem, aí que a gente fica com mais vontade ainda do conto ter sido um pouco mais... desenrolado, assim, né? Mas eu acho que essa é uma questão também comum em livros de contos, né? Que tem várias narrativas. Geralmente a gente costuma sentir uma ou outra, assim, gostar mais ou menos de um ou outro texto. E principalmente em livros de autores estreantes, né? E eu acho que para um livro de autor iniciante, assim, tão jovem, esse livro, assim, é cheio de méritos. De jeito nenhum, todos esses méritos que eu já elenquei aqui ficam de lado ou perdem valor por conta dessas pequenas questões, especialmente em relação à construção das personagens, que no tempo de uma narrativa curta, assim, porque os contos são realmente bem curtos, há um ou outro que são um pouquinho mais longos, mas mesmo eles não são contos grandes, assim. Nesse pequeno espaço, essas personagens são capazes de nos emocionar e de nos fazer criar laços com eles e com as suas histórias, né, as suas buscas por esse amor sem ruídos, que é inconcretizável aqui dentro. Na verdade, o amor sempre aparece aqui repleto desses ruídos, tomado por esses ruídos de incomunicabilidade, essa busca pelo perdão e as suas vontades de sentir mais, de perseguir a imensidão das próprias subjetividades, que são esse mar interior que tantas vezes transborda aqui. Então é um livro que trabalha muito bem com essas simbologias, né, que ele mesmo joga aqui pra gente, e que veio então nessa edição impecável da Mondro, que eu prometi que eu ia mostrar pra vocês. A própria capa já é muito linda, mas não fica só aí a beleza, o cuidado, a atenção dos editores da Mondro aqui
pro livro, ó, vocês podem ver que ele tem um desenho belíssimo aqui na parte interna do livro, material de altíssima qualidade também, e que se estende para outra parte. E uma coisa que eu amei demais aqui no livro, a gente tem aqui a reprodução das figuras aqui da capa, das ilustrações da capa na parte interna do livro também, e o que eu mais gostei foi esse detalhe gráfico aqui. Então, cada conto vai trazendo uma onda de acordo com a posição do conto no livro, né? Então, o primeiro conto na primeira linha, onda, e depois isso vai seguindo sucessivamente até chegar no último conto e a última onda, que é justamente isso, né? Que cada conto aqui vai representar uma onda, um turbilhão de água na vida dos seus personagens, né? Essa intranquilidade que o Ediz Henrique vai retratar em cada uma das narrativas, e ele é um autor assim que certamente tem muito a nos oferecer, que vale muito a pena acompanhar, e eu fiquei super feliz de ter conhecido então o trabalho dele por este livro, Eu Que Chorei Este Mar, de Ediz Henrique Pérez. Bom, essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aqui embaixo caso você já tenha lido este ou outros contos do Ediz, ou até mesmo outros livros que trabalhem essa questão da água e das emoções relacionadas a ela. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!